A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Irmãos, eu quero me dirigir exatamente a você, cristão, aos irmãos em Cristo, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro e que têm a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática. Então essa mensagem é para você que teve uma experiência pessoal com Jesus e tem as Escrituras como a sua única regra de fé e prática. Estamos vivendo dias de muita confusão, e essa confusão doutrinária, essa confusão que as pessoas estão fazendo já faz um bom tempo, tem trazido muitos escândalos e consequências gravíssimas para o testemunho da palavra de Deus. Então eu quero iniciar com esse tema. Deus é um Deus de princípios e Ele nos deu a sua palavra como regra, como um instrumento pelo qual nós vamos consultar e reger a nossa vida. Então, se queremos andar nos princípios de Deus, precisamos consultar a palavra de Deus. E eu fiz aqui algumas anotações de versículos importantes para exatamente esclarecer aos irmãos, não passando a minha opinião, mas o que a palavra de Deus diz a respeito de assuntos importantes. Por exemplo, não é, irmãos? Nós temos visto muitas pessoas, muitos cristãos, pessoas que até desejam servir ao Senhor e dizendo que não há necessidade alguma do casamento ele ser oficializado em cartório. Né? As pessoas dizem assim, não, basta você reunir um grupo de irmãos, você fazer aquela cerimônia religiosa, chamar um irmãozinho, ele faz a oração e ele, entre aspas, como ministro do Evangelho, ele oficializa aquela união e assim aquele casal passa a se chamar marido e mulher. No conceito bíblico, irmãos, não é assim. Olha, vocês vão observar lá em Mateus capítulo 19, versículo 7, que há uma referência à carta de divórcio, à carta de repúdio. Não é? Se existe a carta de repúdio, a carta de divórcio, essa palavra carta no grego e no hebraico quer dizer um documento, uma certidão. Se existe uma certidão de divórcio, uma certidão de repúdio, certamente, obviamente, existe uma certidão de casamento, um contrato de casamento. No tempo de Jesus já havia a tal da ketubá, né, que é um documento escrito, onde esse documento dava à esposa, né, à pretendente, todas as suas garantias como mulher, como esposa, diante do seu marido. Ali era um contrato que havia entre a mulher e o homem que estava tomando aquela pretendente para sua esposa. Então, irmãos, quando por algum motivo havia o divórcio, o homem era obrigado a dar à mulher a carta de divórcio, né? Um documento escrito anulando aquele documento de casamento. Então, há muitas pessoas, muitos irmãos, que enganosamente pensam, né, que não há necessidade de se casar no cartório, que não há necessidade de se ter um documento comprovando o casamento. Você, por exemplo, né, nessa união que você faz com uma pessoa ao qual você não casa no cartório, que você não tem uma certidão de casamento, o filho que nascer dessa união, você também não vai registrar essa criança não terá uma certidão de nascimento. Como é que você vai fazer para colocar essa criança numa escola? Como é que você vai fazer com que essa criança ela possa crescer, desenvolver socialmente? Como que ela vai fazer isso sem uma certidão de nascimento, sem poder ter um documento de identidade? Você, quando compra um carro, né, você não precisa de um documento que comprove que aquele carro é seu? Você não tem obrigações e deveres junto ao Estado, à sociedade, para comprovar que aquele carro é seu, que aquela casa é sua, que aquele filho é seu filho? E aí
as pessoas dizem que alguns obreiros aí, entre aspas, dizem que não há nenhuma necessidade de certidão de casamento. Não existe a necessidade de um documento que comprove que eles são marido e mulher. E amanhã fica muito fácil, né? Quando o relacionamento se desgasta, essa pessoa simplesmente ela vai trocando de cônjuge, né? De companheiro e de companheira. E nós sabemos de muitos casos de pessoas que troca de uma parceira, vai para outra parceira, troca, e assim ela vai fazendo diversas trocas de parceiros e parceiras, porque não existe nenhum documento que comprove que aquelas pessoas um dia se uniram num testemunho, num compromisso sério de formar uma família. Porque a união entre um homem e uma mulher, de acordo com as Escrituras, é para formar família, é para que essas pessoas se unam no propósito de servir ao Senhor e não já com o objetivo de começar a fazer de ter essa facilidade, né, irmãos, de fazer essa troca de casais aí, essa troca de parceiros, né? Então, meus irmãos, no tempo do Senhor Jesus, já havia Ketubá, já havia um documento em que era dado à esposa, à pretendente, como um comprovante de compromisso de casamento, e ela ali, com esse documento em posse, era a garantia de que ela iria casar, de que ela iria formar uma família, e que esse homem, se caso amanhã ele quisesse largar aquela mulher, ele quisesse separar daquela mulher, ele teria que ter justificativas, senão ele teria que indenizá-la. Agora, irmãos, a mesma coisa está acontecendo também no seio da igreja em relação aos oficiais da igreja. Hoje todo mundo diz que é pastor. Hoje virou uma feira livre, não é? Todo mundo é pastor, todo mundo é profeta, todo mundo é obreiro, todos são missionários. Basta a pessoa simplesmente dizer, olha, eu sou missionário. Faz um canal no YouTube e diz que é um missionário. Diz que é obreiro, diz que é um pregador, é um profeta. Ah, eu sou pastor. E o que nós temos visto? Essas pessoas estão mergulhadas na transgressão à palavra de Deus. Elas estão batizando pessoas, elas estão ministrando Santa Ceia. Essas pessoas, elas estão usurpando para si um título, meus irmãos, que a palavra de Deus nos diz que não é bem assim como eles pensam. Vamos ver. Eu quero mostrar para os irmãos em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 ao 22. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Veja que a palavra de Deus, irmãos, ela não abre concessão para ninguém. O oficial da igreja, se ele vier a pecar, ele deve ser repreendido. O seu pecado não pode ficar oculto, não pode haver um corporativismo na liderança da igreja para manter aquele homem sem disciplina, sem uma correção. Então, se ele vier a pecar, o seu pecado ele deve ser colocado diante da igreja, ser repreendido, para quê? Para que os outros tenham temor. Agora veja o que diz o versículo 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então, nós não podemos aceitar, à luz das Escrituras, viver uma vida de pecado, uma vida desajustada com os ensinos, com as qualificações que a palavra de Deus determina para a liderança da igreja, para os líderes da igreja, que essas pessoas vivam uma vida dupla. Essas pessoas vivam uma vida completamente desajustada com as regras que a palavra de Deus nos dá, e elas venham a dizer
que simplesmente Deus continua usando, Deus continua abençoando, porque Deus é assim. Mas nós falamos aqui, desde o princípio, que Deus é um Deus de princípios e Deus tem as suas regras na sua palavra. As qualificações para o ofício do obreiro estão explícitos na palavra de Deus. Um presbítero, quando ele vier, um oficial, quando vier a pecar, ele deve ser disciplinado. E olha aqui que fala, irmão. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Toma cuidado. Muitas das vezes você coloca a mão aí sobre casais que não se casaram oficialmente e você diz, eu vos declaro marido e mulher. E você está dando legalidade àquilo que Deus não dá legalidade. Você está ministrando Santa Ceia quando Deus não te chamou para isso. Você está realizando batismo quando Deus não te deu autoridade para você realizar tal coisa. A palavra de Deus, irmãos, ela tem regras, ela tem definições específicas e qualificações importantes para aquelas pessoas às quais ele chama para estar à frente do rebanho, a fim de cuidar do rebanho do Senhor. Vejamos essas qualificações. Olha o que diz aqui, Atos capítulo 6, versículo 3. Veja o que diz aqui, irmãos. Atos 6, 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Eles deveriam ser homens o quê? De boa reputação. Aqui está se referindo, irmão, a uma pessoa que a vida dela, o testemunho dela, condiz com a função ao qual ela é chamada para exercer. Então, se uma pessoa ela é chamada para ser um pastor, se ela tem uma chamada aí para profeta, para pregador do evangelho, a vida dela, o seu testemunho deve condizer, né? Ele deve estar em harmonia com a sua função. Então, não se pode entender que uma pessoa que prega, que ensina a palavra de Deus, que vai evangelizar, uma pessoa que batiza, que ministra a Santa Ceia, que toma para si o título de pastor, ele vive uma vida totalmente desregrada, totalmente fora dos princípios que a palavra de Deus ela nos ensina. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui, Atos capítulo 20, versículo 17 e 28. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Olha o versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem é que os constituiu? O Espírito Santo. Sabemos que existem muitas pessoas aí com títulos de obreiros, pastores, profetas, que foi através de compra, né? Através de negociatas dentro desses ministérios aí. E também tem pessoas que estão se auto-intitulando pastores, profetas, sem terem sido chamados pelo Senhor. Veja aqui, a palavra de Deus fala que quem chama é o Espírito Santo. Para quê? Para apacentar o rebanho, a igreja do Senhor. Vamos ver 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 15. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 15. Olha o que diz. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, quer dizer, o novato. Temos visto aí tantos garotos, tanto meninos na fé ainda, como meninos na idade, sendo chamados de pastores. Garotos que mal cabem dentro de um terno e sobem nos púlpitos. E é triste saber que estão colocando sobre os ombros de um menino uma responsabilidade
que ele ainda não tem estrutura para suportar. E veja só, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, convém que ele tenha bom testemunho dos que estão de fora. Agora, veja o que diz aqui no versículo 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Essa palavra aqui, provado, irmãos, ela no grego quer dizer dokimazo. Ela vem de dóquimos. Os dóquimos eram um grupo de comerciantes naquela época, do tempo da igreja, em que eles recolhiam as moedas que eram alteradas, que eram falsificadas. Por exemplo, uma moeda romana, né, ela era muito grossa, e havia alguns espertinhos que serravam aquelas moedas no meio para, ao invés de ter uma moeda, eles tinham duas. Então os dóquimos, eles recolhiam essas moedas falsas e tiravam de circulação. O apóstolo Paulo, ele usa o mesmo termo, dizendo, olha, ele seja primeiro provado. Provar se é verdadeiro ou se é falso. Então a pessoa diz assim, eu sou pastor, eu sou profeta, mas você passou pelo processo de provação? Você passou pelo processo de teste? Um grupo de dóquimos analisou a sua vida, analisou o seu testemunho, a sua estrutura espiritual, o seu conhecimento bíblico, o seu relacionamento com Deus. Você é uma pessoa de relacionamento com Deus sólido? Você é uma pessoa que realmente ama a palavra do Senhor? Qual é o seu relacionamento com as Escrituras? Qual é o seu testemunho diante das pessoas? As pessoas ao seu redor podem dizer que o seu testemunho é um testemunho de um cristão? Ou você é uma pessoa de vida dupla? Aqui está dizendo, seja primeiro provado, sirva de qualquer jeito. Ah, mas o irmão está em pecado, mas ele está fazendo a obra do Senhor. O irmão está em fornicação, mas está fazendo a obra do Senhor. É assim, irmãos? Olha o que diz aqui, sirva se for fiel. O versículo 15, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, e coluna e firmeza da verdade. Então, baseados na verdade, que é a palavra do Senhor, nós não podemos abrir concessões, não podemos de maneira alguma, irmãos, quebrar regras do Senhor. São regras estabelecidas pela palavra de Deus. Vamos ver 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 e 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 e 21. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis, para que sejam idôneos, qualificados, maduros, para também ensinarem os outros. São pessoas que devem estar preparadas pelo Senhor, aquilatadas por Deus, gabaritadas por Deus, chamadas pelo Espírito Santo, para ensinarem o rebanho do Senhor. Veja o que diz o versículo 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, os irmãos depois com calma, vejam 2 Timóteo capítulo 2, todo o capítulo, os irmãos vão ver a conduta que o apóstolo Paulo ele está falando para Timóteo e as coisas que ele deveria realmente se desviar, coisas que não contribuiriam para o êxito do ministério de Timóteo. E aí o apóstolo Paulo diz, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Não há como, irmão, viver uma vida dupla e dizer, olha, Deus usa a si mesmo. Deus não usa vaso sujo. Deus, ele chama, Deus prepara, Deus capacita e Deus envia. Agora vamos ver, irmãos, Mateus capítulo 18, do versículo 15. A partir do versículo 15, nós vamos ver agora a repreensão à ovelha, ao membro da igreja, àquele que faz parte do corpo de Cristo. Olha o que diz. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir,
Leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Eu sei que tem alguns pregadores que usam esse versículo 18 para dizer, olha, tudo que a gente determinar aqui, Deus vai fazer. Né? Eu falo e Deus assina embaixo. Isso é mentira, irmão. Aqui o texto está nos dizendo sobre a repreensão a alguém que estava em pecado. Você vai lá e repreende aquela pessoa, ele não ouve, você chama 2 ou 3 testemunhas, ela não ouve, você leva até a igreja, e ele não ouvindo a igreja, ele deve ser considerado como o quê? Gentio e publicano. Né? E aí a palavra de Deus diz, aquilo que vocês estão fazendo em conformidade com a minha palavra, será feito, será sacramentado, será validado por Deus. Então, irmãos, é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que Deus é um Deus de princípios. E como Deus de princípios, Ele nos deu a sua palavra como regra de fé e conduta para todos nós. Seja você um cristão que prega a palavra de Deus para o seu vizinho, aquele cristão que tem a sua vida secular normal, seja você aquele que foi chamado para um ministério específico, saiba que a palavra de Deus nos diz, lá em Tiago, capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Não pense, irmãos, que a Bíblia é apenas uma questão de interpretação de cada pastor. A Bíblia é apenas uma questão de interpretação de ponto de vista. É isso que eles estão fazendo. Qual é o seu pensamento a respeito disso? O que o senhor entende disso? Fica na cabeça de cada um a sentença e a interpretação dos escritos da palavra de Deus. Mas não é assim. Olha o que diz aqui. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Ela não é uma verdade relativa. Ela tem regras, ela tem padrão de conduta. Ela tem regras a serem obedecidas, a serem observadas. E se cada um de nós achar que pode fazer da palavra de Deus o uso que quiser fazer para o seu bel prazer, saiba que receberemos mais duro juízo. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão fazendo isso, que estão usando a palavra de Deus, que estão se auto-intitulando ou se intitulando profetas, pastores, obreiros, estão aí ministrando ceia, legalizando uniões que não foram legalizadas pelo Senhor, pessoas que estão aí ministrando santa ceia, pessoas que estão vivendo uma vida dupla, pessoas que estão dando mau testemunho. Saiba, irmãos, que Deus trará juízo tudo. Estaremos um dia diante do justo juiz. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus desperte você que anda dessa forma. Que você volte e busque arrependimento e mude essa rota. Porque a qualquer momento Deus te pedirá conta. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.